Senhores conselheiros, senhoras conselheiras, devidamente autorizado pelo ministro Galvez, eu estou assumindo aqui a presidência da palestra de hoje, onde teremos o conselheiro Rubens Cisne falar sobre bens públicos, ação coletiva e autoridade funcional. Como sempre, algum conselheiro vai pedir a palavra? Tem. Então, se nenhum conselheiro vai fazer uso da palavra, eu passo a palavra ao nosso palestrante, professor Rubens Cisne. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Hoje eu vou falar sobre um assunto que é, de certa forma, relacionado com o Brasil, mas numa visão bastante geral, que é a questão dos bens públicos, da ação coletiva para a obtenção de bens públicos e da autoridade funcional. Eu inicio com uma citação do Jeremy Bentham, muito afeita ao que muitos de nós sentimos hoje em dia. Eu era um grande reformista, mas nunca suspeitei que aquelas pessoas no poder estavam contra a reforma. Eu imaginava que eles queriam apenas saber o que era o mais certo a fazer, de forma a dar início imediato às mudanças. Então, muitas vezes, existe um dissenso explícito entre o bem coletivo e a consecução do bem coletivo. São coisas que andam não necessariamente lado a lado. E eu diria que há dois motivos básicos para que isso se dê. Um primeiro motivo, que é mais de ordem longitudinal, se deve ao fato de que em reformas ou em atividades em que todos sabem que haverá ganhos, traduzindo num português dos anos 70, que o bolo vai aumentar, não é claro para cada parte que a sua parte do bolo vai aumentar. Dá-se a esse tipo de problema o nome de comprometimento intertemporal, ou seja, não há como garantir que se há uma inovação ou se há determinada reforma, que aqueles que estão hoje em dia com uma parte grande do bolo, sabedores que são que o bolo vai crescer, que no momento subsequente, quando o bolo estiver maior, que eles vão de fato aumentar cada um a sua parcela. Então esse é o primeiro ponto que gera uma dificuldade grande para a obtenção desse bem público que é o crescimento. E o segundo, que é de ordem não longitudinal, mas transversal, é que as pessoas têm alguma dificuldade em prover bens públicos na medida em que esse bem público, que eu vou definir em breve, seja provido por outras pessoas, né? São essas as duas razões principais, uma entre as pessoas, em que há aquela ideia da subtração egoísta em relação ao bem público, no que diz respeito à provisão para o bem público, porque a pessoa sabe que ela não poderá ser excluída da oferta do bem público, por exemplo, segurança nacional ou uma determinada reforma, mas que se ela sair da cooperação para a obtenção do bem público, muitas outras estarão trabalhando e ela espera, com isso, obter o bem sem precisar fazer o plantio associado a esse bem. Esse tipo de comportamento é, a meu ver, caracteriza o segundo motivo pelo qual a consecução pode estar diferente e dissociada da visualização do que seja um bem público. A definição usual de bem público, para aqueles que não estão acostumados com essa denominação, com esse jargão, um bem público é aquele em que não há rivalidade no consumo e, ao mesmo tempo, não é passível de exclusão no consumo. Por exemplo, se eu pegar uma maçã entendida não como objeto de decoração, mas como comestível, se um consome a maçã, o outro não consegue
consumir a maçã. Portanto, já falhou no primeiro critério de bem público, que é o fato de não haver rivalidade no consumo do bem público. Entretanto, há uma segunda definição associada ao bem público, que é da não exclusão. Se eu pegar uma patente, ou uma invenção, na verdade, vamos supor que eu inventei a roda. O fato de eu usar o desenho da roda não implica que outro não possa usá-lo. Portanto, não é um bem, tal como a maçã, não rival. É um bem que não é um bem rival, é um bem não rival, é um bem que possibilita que duas pessoas usem ao mesmo tempo. Entretanto, uma roda, se for patenteada, embora duas pessoas possam usar, ela é passível de exclusão da segunda pessoa. Então, também não é um bem público. Mas uma ideia é um bem público. Uma ideia como o Teorema de Pitágoras, que não é patenteado, é perfeitamente uma coisa que todos podem usar e não dá para excluir alguém de usar um resultado científico que já é um resultado padrão na literatura. Isso gera uma diferença muito grande entre trocas de bens públicos e trocas de bens que não são bens públicos. Se eu tenho uma determinada esquina em que uma pessoa que está com 3 maçãs se encontra com uma pessoa que está com 4 laranjas, e essas pessoas gostam de consumir laranjas e maçãs, elas farão determinadas trocas em que aquele que só tinha maçã sai com maçãs e laranjas, e o que só tinha laranja sai com laranja e maçã. Entretanto, o total de laranjas e maçãs, que era 4 mais 4, continuará sendo 4 mais 4. Mas com ideias, não acontece essa contradição. Quer dizer, com ideias, eu posso entrar com 4 ideias e outra pessoa com 3 ideias e ambos saímos com 7 ideias, né? Então, não há essa contradição que havia no caso das trocas que não são bens públicos. Isso é muito importante porque é o que a gente chama de externalidade, né? Uma pessoa que tem 4 ideias encontra com outra que tem 3 ideias e ambas saem com 7 ideias devido a essas externalidades. O capital humano é entendido como o conjunto dessas ideias e também de técnicas e de habilidades. E o capital humano, curiosamente, ele tem algumas particularidades negativas. Por exemplo, relativamente ao capital financeiro, o capital humano não pode ser usado como garantia de dívida. Porque se eu for num banco pegar uma dívida com base no trabalho futuro que eu poderei prover em função do capital humano, isso pode caracterizar trabalho escravo no futuro. Então, o capital humano não tem essa possibilidade de servir como colateral. O capital humano também é muito pouco líquido. Se alguém tem um conhecimento especializado muito grande e quer vender rapidamente esse conhecimento, o deságio de preço que ele vai ter pode ser muito grande. Entretanto, o capital humano é muito ensejado, muito desejado na sociedade. Por quê? Porque tem também algumas características muito positivas. E uma delas é essa característica das externalidades, como tem as ideias. É uma espécie de bem público. Quais são, então, os problemas associados à provisão privada de bens públicos? É muito difícil prover bens públicos através de uma dissociação, de uma atomização entre aqueles que proveem. Por quê? Porque costuma surgir esse problema da ação coletiva, em que, como o bem público não permite que sejam subtraídas pessoas, ele não permite a exclusão, é muito natural que as pessoas entrem recebendo o bem público, mas que não se coloquem à disposição para prover o bem público. É chamado problema de ação coletiva na provisão privada de bem público, quando as pessoas vão prover o bem público. Agora, é interessante observar que há 3 níveis de dificuldades na obtenção do bem público. E isso, quando a gente pensa em reformas, quando a gente pensa em visualização do bem de determinada economia através de determinadas reformas e encara essas reformas como um bem público,
é interessante saber por que se dá essa dissociação entre a ideia, a concepção e a consecução. Quais são os níveis de dificuldade? Existem bens públicos nos quais não cooperar é sempre uma ideia muito ruim. Por exemplo, imagine o bem público que seja coordenar se os carros devem usar a pista da direita ou a pista da esquerda. Se alguém decidir não cooperar, essa pessoa vai usar a pista da esquerda, quando todo mundo decidiu usar a pista da direita, ela vai ter uma perda muito grande. Então, nos casos em que a consecução do bem público se dá através de jogos desse tipo, que são chamados os jogos de coordenação, é um pouco mais fácil de obter, porque quem sai do consenso leva uma batida de frente no seu carro, porque todos tiveram, por definição, que iriam usar a pista da direita, aquela pessoa resolveu sair do consenso, usou a pista da esquerda, vai bater rapidamente no próximo carro que passar. Então, esse é o caso em que sempre vale a pena cooperar. Existe um caso em que às vezes vale a pena cooperar e às vezes não vale. Esse já é um pouquinho mais difícil. Vale a pena cooperar quando o outro... Vale a pena não cooperar quando o outro coopera. Por exemplo, se eu estou num balão sobre o oceano e eu preciso me levantar para fazer determinado ajuste de altura e eu estou com outra pessoa nesse balão, se eu não fizer isso e o outro não fizer isso, ambos perdem muito, perdem a vida. Entretanto, se o outro fizer, nesse caso vale a pena, se eu tiver certeza que ele não vai cooperar, vale a pena eu ficar sentado, se eu tiver certeza que ele vai cooperar, que ele vai se levantar e vai fazer o ajuste, vale a pena ficar sentado e aguardar. Então, na provisão de bens públicos, nesse caso, já é um pouquinho mais difícil, porque no caso anterior sempre valia a pena cooperar. Agora, às vezes, vale a pena cooperar e não. É um outro tipo de jogo. E existe, finalmente, um jogo que tem sido muito utilizado agora no Brasil, em que sempre vale a pena não cooperar. Quando é que sempre vale a pena não cooperar? Um caso clássico é o chamado caso do dilema dos prisioneiros, em que a gente pode pensar como os casos de delação que a gente tem hoje em dia. Quer dizer, aquela ali é uma matriz com 4 entradas, em que uma pessoa... Por exemplo, quem joga nas linhas, delatando ou não delatando, ele tem os chamados retornos de utilidade dele nos primeiros números de cada par. Então, por exemplo, quem joga na linha, se o outro não delatar, que é quem joga nas colunas, ele pode ter utilidade 1 ou 2. E se o outro delatar, que é a segunda coluna da matriz, ele pode ter utilidade -2 se ele não delatar, ou utilidade 0 se ele delatar. Esse é o chamado dilema dos prisioneiros. E muitos bens públicos caem exatamente nessa categoria, em que o ideal é sempre não cooperar, porque se a gente for observar ali, se a gente fizer uma breve análise dos números, a gente vai ver que o 0,0 é sempre, em que ambos delatam, em que ambos não cooperam, é sempre a melhor alternativa. Basta observar. Para o jogador das colunas, se eu pegar a primeira linha, que o jogador das linhas não delata, se ele não delatar, aí eu olho sempre o segundo número de cada entrada, ele tem uma utilidade 1. Mas se ele delatar, ele tem uma utilidade 2. Da mesma forma, olhando o segundo número de cada par, o jogador das colunas, se o das linhas delatar, ele tem utilidade -2 se ele não delatar e tem utilidade 0, portanto, maior, se ele delatar. Então, o que a polícia faz? A polícia faz um jogo assim. Fala, olha, se ambos de vocês não delatarem, eu não consegui provar que estão errados, então cada um fica com 1 e 1. Vocês saem, não pagam nada de prisão e ainda tem aí uma utilidade cada um. Por outro lado, se ambos delatarem, vocês ficam com 0 e 0 de utilidade. Vão ser presos durante algum tempo. Agora, se o seu colega delatar e você não delatar, aí você está no pior dos casos. Você vai para -2
e o seu colega que delatou fica com mais 2. Então, separando-se os prisioneiros e dando aos prisioneiros esse tipo de noção, eles vão sempre não cooperar com o próximo, eles vão sempre delatar, porque qualquer que seja a atitude do outro, que não está com ele vai preferir delatar do que não delatar. Basta fazer uma análise da matriz de entrada. Então, por que eu estou trazendo aqui essa tecnicalidade? Porque o meu objetivo com essa palestra é discutir o que eu acho que é o grande problema, não apenas da sociedade brasileira, de muitas sociedades ao longo de toda a existência de sociedades civis, que é o dissenso entre a visualização do bem comum e a consecução do bem comum. Muitas vezes isso se dá devido ao problema longitudinal, em que, através do tempo, não há quem garanta que, embora o bolo cresça, todos terão a sua parte aumentada. Pode ser que o bolo cresça, mas uma determinada categoria pegue todo o crescimento, inclusive pegue o dos outros, através de uma mudança política. Isso gerava muito medo dos reis, etc., quando havia inovações na corte, porque podia subverter todo o sistema no qual era baseada a felicidade dele. O que eu estou detalhando não é essa questão longitudinal. O que eu estou detalhando como uma das explicações para que as sociedades não obtenham convergência entre o bem-estar visualizado e o bem-estar conseguido é aquela questão transversal, em que muitas vezes, em um grupo, é bom individualmente não cooperar ao invés de cooperar. Esse é um problema clássico, estudado há muito tempo, e que acontece. Bem, ok. Como fazer, então, para que isso seja vencido? Esse fato de que sempre vale a pena, né? Você tem uma lagoa, a lagoa tem um determinado período para pesca, mas se você pedir à pessoa para não pescar naquele período, ela vai dizer, olha, se eu não pescar, eu vou ficar sem o sustento para minha família, eu sou muito pequenininho nessa pesca, eu prefiro não cooperar, e aí todos pensam assim, e aí o número de peixes vai para 0, e aí todo mundo morre de fome, porque não houve uma cooperação, porque todo mundo estava jogando um jogo tipo aquele do dilema dos prisioneiros. É muito bom para cada pescador da lagoa assumir que todos os demais pararão na entre-safra, e ele poderá pescar porque ele é muito pequenininho, ele se sente muito pequenininho. Ou o sujeito que joga um cigarrinho no chão, fala, não, mas é só um cigarrinho, a gente está aqui, ninguém vai ver. Mas ele esquece que todos os demais se encontram sujeitos aos mesmos tipos de incentivos e têm uma mente, às vezes, parecida com a dele, portanto, farão o mesmo, portanto, não será apenas um. Então, esse tipo de jogo de não cooperação, às vezes, gera chamadas guerras de atrito. As guerras de atrito são aquelas nas quais as duas partes perdem constantemente com o tempo, na medida que o tempo vai passando, e quem perde mais é aquele que primeiro joga a toalha. Por exemplo, aquele filme do James Dean, na Juventude Transviada, que vão os dois carros em direção ao princípio, é um tipo de guerra de atrito. Mas uma reforma em que determinada casa, o executivo quer fazer e o legislativo não dá a votação necessária, também é um tipo de guerra de atrito, porque ambos tendem a perder com o tempo. Chega uma hora que alguém tem que jogar a toalha. Por exemplo, no caso brasileiro, jogou a toalha o executivo. Poderia ter sido o legislativo. Então, como é que a gente faz? A pergunta que eu quero responder não é nada fácil de responder, nem eu tenho a resposta, mas eu tenho assim uma espécie de auxílio do instrumental de algumas ferramentas para encaminhar o raciocínio. Como é que a gente faz para resolver esse problema do dissenso entre a visualização do bem comum e a consecução do bem comum? Uma das formas que as pessoas criaram para resolver isso é a existência de clubes. Um clube resolve isso para os associados. Ele provê uma piscina limpa, uma piscina bem tratada. O fato de alguém nadar na piscina, se for uma piscina grande o suficiente, não impede que o outro nade, e você não pode excluir um sócio de um clube. Então, é um bem público enquanto clube, é um bem público para os associados do clube. Agora,
o grande problema do clube, as milícias, por exemplo, são clubes. O grande problema dos clubes, principalmente na área de provisão privada do bem público, segurança pública, é que eles são extremamente nocivos, porque eles costumam competir entre si e gerar, para aqueles que estão no meio dessa competição, uma coleção de balas perdidas e não perdidas. Só para nós termos uma ideia, o Bertrand Russell, que não era nada americanista, que era um pacifista, escreveu em 1945, depois que o Japão lançou, depois que os Estados Unidos lançou a segunda bomba sobre o Japão, que os Estados Unidos deveriam ser os monopolistas das armas nucleares. Imagina isso hoje em dia. E ele não escreveu isso porque ele achava que era o primeiro melhor. O primeiro melhor, na concepção dele, seria ter uma agência internacional que rapidamente coletaria toda a tecnologia para a produção de bombas atômicas e essa agência seria, então, monopolista disso. Mas ele, evidentemente, vislumbrou que os Estados Unidos, em 1945, jamais aceitaria que essa agência se situasse em algum local que não fosse o próprio Estados Unidos. Então, ele, como um segundo melhor, ele falou, então, que os Estados Unidos entrem na frente e seja a polícia mundial. Bem, por que o Bertrand Russell teve essa ideia? Exatamente porque a provisão descentralizada de tecnologias de violência, por exemplo, os clubes dos quais as milícias são exemplos, não são uma boa tecnologia, porque essa descentralização, no caso do Russell, era a ameaça constante de bomba nuclear, porque o país tinha o medo de ser o primeiro a perder, ou porque um queria tomar o poder do outro. No caso nosso, com as milícias e polícias, nós ficamos da mesma forma em meio a temores. Só que não é uma coisa distante como uma bomba nuclear, mas é uma coisa menor, mas mais próxima, que faz parte do cotidiano, que são as balas perdidas e as balas não perdidas. Então, como eu disse, eu não sei a resposta para essa pergunta de como conseguir um bem público visualizado pelos economistas, sociólogos, historiadores, diplomatas, etc., e a consecução do bem público, que a gente não consegue, mas algumas ferramentas históricas e algumas ferramentas de economia ordenam o nosso raciocínio. A primeira conclusão, se quiser fazer provisão privada de bens públicos com clubes para segurança pública, pense duas vezes que a ideia do Bertrand Russell de necessariamente se ter um monopólio disso tem alguns pontos positivos, né? Como é que os países resolvem isso? Os países resolvem isso, é muito mais fácil um país resolver do que o mundo resolver. O país resolve isso criando o monopólio da violência consentida através de um Estado democraticamente eleito. Quando esse Estado se enfraquece, inicialmente começa a haver esses clubes de provisão privada de segurança e depois eles brigam entre si, quando não recebem suas parcelas devidas, brigam até mesmo com aqueles que queriam ou deveriam proteger. É um estado muito complicado. Então, clubes, eu acho que para segurança pública não é uma boa ideia. Punição endógena. Aqueles jogos todos aos quais eu me referi, eles podem ser repetidos. Quem delata hoje poderá ser delatado amanhã. E a repetição desses jogos de não cooperação podem impor penalidades endógenas do grupo para com o grupo. Então, a pessoa vai pensar duas vezes antes de fazer aquilo. Não se aplica ao dilema dos prisioneiros estático, ao qual me referi, mas se aplica ao dilema dos prisioneiros repetidos indefinidamente. Outra forma de prover o bem público é ter um planejador central. Curiosamente, em economia, o planejador central, ou chamado planejador benevolente, é uma figura da mais alta estatura. Ele é aquele que permite que o dissenso óbvio que existe entre a soma das otimizações individuais e a otimização coletiva, essas duas coisas muitas vezes diferem absurdamente, como é o caso do dilema dos prisioneiros. Ele é aquele sujeito que
fica ali na frente da arquibancada do Maracanã e vê que o primeiro sujeito está levantado, o segundo está para ver o jogo, tem que estar levantado, e ele fala, baixa todo mundo. Então ele é um planejador benevolente, porque ele objetiva otimizar não a sua utilidade, mas a utilidade daqueles que ele representa em economia. Ele é onisciente, é onipresente e é onipotente. Na prática, quando nós tentamos obter pessoas que façam esse papel de maestro, coalizando as otimizações individuais para que elas se reduzam e surja a partir daí uma otimização coletiva, o que a gente encontra é o quê? Stalin, Pol Pot, Mao Tse-tung, ou seja, não corresponde exatamente à ideia do planejador central que os macroeconomistas têm na cabeça, que é uma espécie de um paradigma. E isso acontece principalmente pela ausência de benevolência. A otimização do ditador costuma ser a da sua própria utilidade e não da utilidade daqueles que ele representa, que os economistas chamam de um problema de agência. E uma outra forma de resolver isso, que a gente vê em alguns países da Europa, escandinavos, etc., é uma tentativa de usar um kantianismo cotidiano, ou seja, há uma espécie de norma social de cooperação que é ensinada desde a mais tenra idade, e isso se incorpora naturalmente à atitude das pessoas e elas cooperam, e quando tem uma coisa dizendo não pesque no lago porque de setembro a outubro precisa haver a reprodução, elas, de certa forma, já convivem com aquilo e atendem ao que é pedido. A meu ver, a forma mais ideal, mais duradoura, mais bonita de se conseguir um resultado não é nunca com um incentivo para aquele resultado. Por exemplo, se nós temos nós estamos numa escola, então os professores têm determinado incentivo para publicar no exterior. Aí depois eles têm um incentivo para dar boas aulas, incentivos pecuniários que sejam, ou mesmo de reconhecimento. Chega a um ponto em que eles vão dizer, não, mas eu vou ao banheiro, eu quero um incentivo. Por quê? Porque para eu fazer a minha pesquisa eu preciso disso, você já me deu um incentivo 1, 2, 3. Os incentivos começam a competir entre si, é muito ruim. Não é através desses incentivos atomizados e localizados que a gente consegue fazer as coisas andarem, porque o incentivo de ir para fazer a pesquisa começa a colidir com o incentivo de dar boa aula. Então, o grande incentivo é aquele último, é desenvolver desde a mais tenra idade o apego às normas sociais de cooperação, que é a introspecção voltada para o coletivo, o kantianismo cotidiano. Ou seja, é o incentivo greco-romano da honra, da consecução coletiva. Isso funciona mesmo. Todos os demais incentivos, inclusive os clubes, têm sempre dificuldades de um lado ou de outro.